No nosso painel de peso aqui, nós teremos a Giovanna Tominaga, escritora, mãe, apresentadora e colunista. Giovanna é especialista em neurociência, educação e desenvolvimento infantil. Ela vai trazer uma perspectiva única e sensível sobre os desafios da mulher superdotada, um assunto que merece muita atenção e debate, combinando a sua experiência profissional com vivências pessoais. Como vocês podem ver, nós vamos muito além do conceito de QI. Olha só, gente, escritora, mãe, apresentadora, colunista, especialista em neurociência, educação e desenvolvimento infantil. Giovanna, seja muito bem-vinda. Queremos ouvir você agora. Mas eu vou falar um pouquinho então quem eu sou, né? A Patrícia já fez uma breve apresentação aqui. Eu sou formada em jornalismo, com MBA em comunicação e marketing em mídias digitais, especialista em neurociência, educação e desenvolvimento infantil. Hoje eu faço graduação em psicopedagogia. Trabalhei por muitos anos na televisão, mas hoje eu tenho outros projetos em andamento. O Conversas Maternas, que nasceu dessa vontade de levar mais informação, né, informação fiel, verdadeira, nesse mundo de fake news da internet, né, para os pais preocupados com as questões do desenvolvimento infantil. Também tenho a Celebrando Amor, que é uma empresa de celebração de casamentos. Eu acho que tudo que eu vou falar aqui, vocês já vão fazer uns links com o que a Patrícia falou aqui. Já vai falar, tá, fala um pouco sobre mim, porque eu acho que desde que eu comecei a trabalhar muito pequena, eu sempre busquei algo que eu gostasse de fazer, que eu tivesse um propósito aliado. E então a Celebrando Amor veio também nessa busca, né, depois de adulta já, de trabalhar com algo que tivesse um propósito, que tivesse um porquê fazer o que eu estava fazendo. E agora acabei bom, acho que deve ser novidade para todo mundo, mas acabei de lançar o Cacholinhas, que é um laboratório de experiências criativas para as crianças, né? Que é um trabalho que que eu iniciei assim muito mineirinha, minha mãe é mineira, eu sou de São José dos Campos, sou joseense. Tem essa influência da mineirinha aí que vai fazendo, daqui a pouco, né, as coisas estão acontecendo. Então, dá para perceber que eu sou assim, essa mente que pensa em muitas coisas e tem muitas ideias e muitos projetos. E desde pequena sou assim, mas eu acho que eu tive uma história desde a infância com um suporte muito bacana, né? Tive um ambiente muito propício para passar pela infância e adolescência de uma forma tranquila e eu vou contar um pouquinho para vocês como foi que eu cheguei no meu apontamento das altas habilidades de superdotação. Mas só fazendo assim um relembra, né? Para quem acompanha ou acompanhou, ou quem não me conhece, eu sou apresentadora de televisão, comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade, já tinha carteira assinada, trabalhando ao lado da Angélica como assistente de palco. Mas antes disso, eu já trabalhava, porque eu inventava a minha moda, né? Eu queria estar no palco, eu queria dançar, eu queria cantar. Eu já tive disco, na época, um compacto simples, aquele disco pequenininho. Fazia os meus figurinos, fazia a coreografia que eu colocava as minhas primas para dançar comigo, já viajava fazendo shows infantis pelo país. Aí na gravação do disco. A gente começou a fazer a divulgação, né? Depois da gravação desse disco, e aí, enfim, cheguei nos programas de televisão e a Angélica me viu e me chamou para fazer o teste. Acabei entrando no universo da televisão dessa forma. Mas eu era muito curiosa e queria fazer de tudo. A minha mãe, um dia me falou assim: Filha, mas você quer ser o quê? Porque você quer fazer aula de dança, você quer fazer aula de canto, você quer fazer piano, teatro? Eu falei: Mãe, eu quero ser artista. Eu tenho que escolher? Eu não posso ser tudo? Então, acho que desde pequena, eu tinha esse bichinho que era da inquietação, né? Que queria, curiosa, queria fazer de tudo, queria experimentar tudo e me jogava e tava lá e as oportunidades foram aparecendo e eu fui abraçando as oportunidades. Mas, como eu disse, eu tive pais que me proporcionaram esse ambiente muito saudável, que era o que eu necessitava, né? Com relação
a parte acadêmica, eu nunca tive tanto problema, porque não era uma questão para mim, porque eu era, posso dizer, quase autodidata. Eu não assistia às aulas por conta dos trabalhos na televisão, eram muitas gravações, e depois com a Angélica a gente viajava o Brasil todo fazendo shows. Eu estudava sozinha. Então eu tinha que pegar os livros e estudar em casa e chamava uma amiga para me passar a matéria e assim só tirava notas boas. Então, quando eu fiquei sabendo, né, da minha superdotação, eu fiquei muito chocada, porque esse jeito de ser, até uma amiga diz, brinca comigo, né, que ela me chama de traça, porque eu gosto muito de ler. E esse meu jeito curioso e muito determinado e muito aplicado era sempre atribuído à questão da minha ascendência japonesa, né? Porque tem esse estereótipo de que todo o oriental é muito dedicado, estudioso e tudo mais. E bailarina, porque sempre fiz balé clássico. Então ela falava assim: ah, você é japonesa e bailarina, então você é muito aplicada, você é muito determinada. Eu sempre levei isso para mim, né? Como se todas essas características que mais tarde eu fui descobrir que era das altas habilidades de superdotação, eu levava como algo da minha personalidade, né? Então, é porque eu sou assim, é da minha cultura, mas ao mesmo tempo também não me sentia me encaixando muito bem, né? E acho que a doutora Fabrícia não falou sobre isso, mas depois eu quero saber, se não for aqui, depois a gente conversa em off. É, mas eu fiquei sabendo que as mulheres têm essa capacidade de mascarar melhor, né? De lidar melhor com as questões socioemocionais e com a adaptação ao ambiente. Então, como eu sempre estive inserida em ambientes de pessoas mais velhas do que eu, na televisão tinha 12 e os meus pares do meu grupo tinham 17, 18 anos. Aquela diferença de idade para mim existia, mas eu lidava bem. E ao mesmo tempo eu entendia que quando eu não me encaixava muito bem, era por conta da diferença de idade, porque os papos eram outros, né? Mas por outro lado, eu estava ali trabalhando de igual para igual, com as mesmas responsabilidades, com as mesmas dedicações ali, né? Com as demandas que eu tinha, durante a minha vida profissional. E cada vez, né, mais, né? Então eu fui construindo uma carreira na televisão, fui ganhando oportunidades e fui ganhando novos desafios, e aquilo para mim era demais, porque eu não tinha uma rotina, a cada dia era um novo desafio. Mesmo quando eu tinha ali uma rotina de trabalho, que eu tinha que estar na televisão para gravar todo dia, de tal horas a tal horas, eram lugares diferentes, pessoas diferentes, conversas, matérias, né, lugares. Então tudo era novidade, tudo era muito estimulante. E eram pequenos desafios que eu tinha que cumprir diariamente. Eu tinha que resolver problemas diariamente com as matérias que eu fazia. E isso trazia também muita adrenalina, às vezes muito estresse, muita ansiedade. Inclusive, eu acredito que eu tenha tido no passado alguns episódios de crise de ansiedade, e até pânico, meio que sem saber, porque eu tava naquela energia de trabalho, aquele fluxo que não parava e eu nem me percebia. Quando isso deu uma queda de ritmo de trabalho, né, que foi quando veio a maternidade, que já faz a mulher parar um pouco, já faz a mulher dar uma freada. Pandemia, que fez a gente ficar trancado num espaço, a coisa começou a mudar, né? Eu acho que emocionalmente eu comecei a sentir ali que algo estava diferente em mim. Eu comecei a escrever mais, que eu acho que foi uma forma de viajar nas ideias, né? Era uma forma de descompressão. Então, eu voltei a escrever algo que eu fazia muito, muito quando eu era mais nova. Inclusive, eu lancei dois livros ano passado e esse ano eu lancei o segundo livro, dois livros infantis, agora na Bienal. E quando eu estive em São José dos Campos lançando o Flint, que
que até esse aqui, ó, Flint, o Pássaro que Tinha Muitas Coisas, é um livro infantil. Eu estava lançando esse livro em São José dos Campos, da minha cidade, e chegou lá uma professora do maternal. E eu falei, gente, minha professora do maternal, eu queria muito conversar com você, porque eu queria saber como é que eu era quando eu era jovem, quando eu era criança. E ela falou que eu era uma criança que chegava no meio da sala e começava a declamar poemas. Eu falei, não acredito. Falou, você tinha uns 3, 4 anos, você ia lá no meio da sala e declamava poemas. Eu falei, bom, isso já tô me adiantando aqui porque já é uma reflexão minha, já sabendo da minha superdotação, né? De olhar para trás e rever, né, tudo que eu vivi e dar, ressignificar tudo que eu vivi, né? E voltando, né, à questão da desaceleração da minha vida, da minha rotina, o que que veio? Veio um burnout. Eu estava num trabalho em que eu estava em home office, em casa, e eu tive uma crise de ansiedade, tive uma crise de pânico mesmo, e fui decidir, então, eu já estava, né, acompanhando com uma terapeuta, e aí eu decidi fazer a avaliação neuropsicológica, porque ela falou, Giovana, vamos fazer. E ela já me falava isso, vamos fazer uma avaliação, e eu falava, mas para quê, né? Eu já sou adulta. Quando estudei, quando eu fiz a especialização em neurociência, eu já lia muito sobre autismo, lia alguma coisa sobre superdotação. Eu vi algumas características, sabe? E eu desconfiava. Se desconfiasse de algo, desconfiava de ideia. E aí tá isso que a Fabrícia trouxe, a doutora Fabrícia trouxe, né? Dessas características que estão ali meio que é, no mesmo, num limite ali muito tênue. E eu falava assim, não, mas pra quê? Eu já sou adulta, eu não preciso mais, né? E aí, quando veio o burnout, ela falou, não, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica, porque é muito bom, porque a gente vai entender, você vai se entender, você vai, né? Mas eu não pensava em superdotação de jeito nenhum. Inclusive, essa semana eu tomei conhecimento de um outro termo que é o bore-out. Não sei se tem muito a ver, mas quando eu li o significado, que é a falta de tarefas, de estímulos, de desafios no trabalho, eu pensei, acho que eu não tive burnout, acho que eu tive esse bore-out, porque eu estava num trabalho que não era estimulante, num ambiente que não era estimulante, mas é claro que a gente estava vivendo, né, outras situações também, o tal do burnout materno, que eu acho que vem, se existe, né, vem esse esgotamento junto com o trabalho, junto com a falta de estímulo. Eu resolvi fazer a avaliação e realmente fui identificada com as altas habilidades, superdotação. E quando eu recebi o retorno, a devolutiva, eu fiquei chocada, como eu disse, porque eu não acreditava. Eu falei, não, eu? Não, gente, não. Aí depois daquele sustinho, vem porque você volta, começa, né, fazer aquela viagem no tempo de relembrar e reviver certos momentos e para mim tudo mudou. Porque eu comecei a me ver de uma outra forma. Comecei a ver que muitas das dificuldades que eu tinha e das facilidades também, né? Mas para mim, principalmente das dificuldades que eu entendia como por que que eu tento, por que que eu não sou diferente? Por que que eu não consigo ser igual às outras pessoas? Por que que eu tento e às vezes eu até finjo, mas no fundo me dói? É um desgaste de energia, né? E aí eu fui entendendo que não, é porque é por isso. Agora sim, eu posso relaxar e acho que é um processo de autoconhecimento mesmo. Acho que o diagnóstico, né? Não é o diagnóstico, mas a gente diz diagnóstico, Fabrícia, ao apontamento. É algo que traz essa reflexão, mas principalmente o autoconhecimento, né? Porque você vai se entendendo melhor e se aceitando como é. Eu acho que a superdotação é muito mais do que as nossas, claro que são as nossas habilidades, as nossas potências, né, que precisam ser ali estimuladas e ao máximo, né, do que a gente puder,
Mas também é em relação ao nosso autoconhecimento. Eu acho que quando a descoberta acontece na infância, isso é muito importante para a gente poder criar esse ambiente estimulante, né? Com tudo que a criança busca, com tudo que ela pode, né? Porque eu acho que tem um pouco disso de você correr para um lado e querer fazer uma coisa e ver, e já entendeu o que que é aquilo ali, agora eu quero outra coisa e vai para outra coisa até que você se encontra. Se a criança não tem esse suporte, com certeza ela não vai chegar onde ela poderia chegar. E na área acadêmica também, na escola também, né? Mas quando a gente passa por isso já adulto, e quando eu resolvi revelar, que foi mais ou menos há um ano atrás, o meu apontamento, algumas pessoas me perguntavam assim, mas por que que você resolveu fazer agora? Porque todo mundo vem com a questão escolar, né? Da aceleração, de performance, e eu já estava lá com uma carreira já construída, né? Já estou na segunda, como o Cadu falou, na crise da meia-idade, né? Já estou vivendo minha crise da meia-idade, para quê, né? Mas faz muita diferença, assim. Acho que principalmente o tema, né, da minha fala aqui, que são os desafios da mulher superdotada. Eu acho que a mulher em si, ela já enfrenta muitos desafios por ser mulher. E outra coisa que aconteceu foi que eu recebi muitas mensagens de mulheres dizendo: Puxa, você foi muito corajosa de falar sobre isso. E eu, por que corajosa? Ah, porque eu não tenho coragem de dizer, porque o que vão pensar de mim? Acho que a primeira coisa que todo mundo pensa ou sente é: vão me achar prepotente, vão achar que eu tô querendo dizer que eu sou melhor, é, e não vão entender as minhas dificuldades. Eu acho que isso também é muito importante, porque quando a gente fala de superdotação, a gente acha que a pessoa performa lá, é o sucesso, né? Não tem sucesso, como a Fabrícia falou. E não é, essa não é a realidade, né? Eu acho que a gente tem as nossas facilidades, as nossas habilidades, mas também tem as dificuldades. Uma frase que eu ouvi foi assim: eu estava muito chocada no dia do meu teste, eu chorei muito, muito. Eu nem sei dizer exatamente ainda o porquê, mas eu acho que é porque eu voltei no tempo e fui revivendo, assim, abraçando aquela Giovana criança e falando para ela: olha, tudo bem que isso aconteceu, agora você entende por que que foi assim. E, e eu falei com essa minha amiga. E essa minha amiga, e eu, assim, meio triste, né? Eu falei assim: puxa, eu descobri uma coisa assim, ela já esperando uma notícia triste. Não, é porque eu recebi o apontamento que eu tenho altas habilidades de superdotação. E ela, ah, que bom então. E eu fiquei um pouco assustada, porque eu esperava aquele acolhimento, né? Ah, que bom. Isso quer dizer então que você não precisa, tipo assim, você não precisa de suporte, você é o máximo, você não precisa de ajuda, você não tem questões, ó, que só sucesso. E não é isso, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre a superdotação de uma forma real, de uma forma verdadeira. A gente precisa falar sobre as dificuldades também, não só as habilidades. E a gente precisa, mulheres, falar que somos superdotadas. Porque não tem problema nenhum dizer que nós temos sucesso, que nós ganhamos dinheiro, que nós somos inteligentes, porque nós somos o que somos. E quando a gente não pode, né, não, a gente se cala de dizer quem somos, isso traz todas aquelas consequências emocionais que a doutora Patrícia disse. Então, eu acho que quanto mais eu falo, mais eu me reconheço, mais eu me entendo. E agora, na minha crise da meia-idade, eu me descobrindo superdotada, eu estou com 45 anos. Eu vejo muito, eu abraço a minha criança, a minha adolescente que viveu questões, né, dificuldades também, mas que tive muito suporte familiar, que tive um ambiente rico, mas que passei por dificuldades agora, que me levou a descobrir minha superdotação. Acolho essa pessoa, esse indivíduo, mas eu olho para frente com uma vontade e sabendo que eu tenho essa potência, né? Que muitas vezes a gente fica ali, será que sou? Será que posso? Será que não? O perfeccionismo vem com tudo.
né? Não vou porque eu tenho medo. Será que vai dar certo? Será que não vai? E agora, eu acho que eu olho muito mais para frente, sabendo para onde eu quero direcionar a minha energia com mais assertividade, sabendo que em certas situações eu vou precisar de um suporte, que eu posso fazer isso, eu sei como buscar essa ajuda, né? Então, acho que se eu pudesse dizer hoje, né, acho que a dificuldade da mulher superdotada, os desafios são os mesmos de qualquer mulher e de muitas pessoas que têm questões, que têm que não conseguem dizer quem são, porque N questões, né? N motivos, mas que tentem, porque faz muita diferença. Entender a avaliação, o diagnóstico, ele não é quem você é, mas te ajuda a entender quem você é para ser o seu melhor. E também gostaria de dizer aqui que o meu olhar para o meu filho, né, como para o meu maternar, na verdade, né, com o meu filho, mudou. Porque eu sempre fui uma pessoa muito responsável, muito correta, muito certinha. E quando eu me tornei mãe, eu quis ser essa mãe. Que talvez também tenha me levado ao tal do burnout, porque a gente soma tudo, né? E aí um dia o negócio, o copo transborda. E eu cobrava muito isso dele, né? De ser um filho que faz assim. Então eu não deixava fazer assim, não deixava fazer assado e ali, né? Mesmo sem querer, eu fiz formação em disciplina positiva, educação parental, mas a gente sabe que na prática é um pouco diferente. Eu sempre me percebi ali querendo exigir dele o máximo, querendo, sabe, trazer o perfeccionismo dele. Ele tem que não pode errar, não pode isso, não pode aquilo. E eu falei, não, tô entendendo que esse é o meu jeito e eu tenho que cuidar para que isso não seja uma questão no meu maternar. Eu acho que a gente traz isso, né? E eu hoje me policio muito, assim, para entender como que eu vou ser uma mulher mais mãe superdotada, né? Como eu vou trazer essas características para o meu maternar com o meu filho e com as pessoas com quem eu convivo, com meu marido, com a minha mãe, né? Com os meus pares, colegas de profissão também. Então é isso. A gente já se alongou bastante aqui no horário. Obrigada por vocês que ficaram para me ouvir um pouquinho. Eu tô nas redes sociais, meu site giovanatominaga.com.br tem mais histórias e informações e a gente pode continuar compartilhando lá, aqui no chat também. Se vocês deixarem perguntas e a gente não conseguir responder, eu volto para responder aqui também, tá? Queria só agradecer a oportunidade de falar. Tentei falar o mais rápido possível aqui, trazendo um pouco da minha experiência, que é pequena, né? Se a gente for comparar 45 anos, só há um ano que eu me descobri uma nova pessoa, quem eu era e agora quem eu sou, essa nova Giovana, eu também estou no processo de descoberta. E eu acho que isso é um caminhar para a vida toda. Obrigada, Supera, obrigada, Mensa também. Foi um prazer estar aqui ao lado de profissionais tão competentes. E eu volto a palavra agora para a Patrícia. Muito obrigada. Menina, moça, mulher, muito obrigada por compartilhar sua história de vida, sua trajetória toda, suas experiências, suas conquistas, seus desafios. Você já provou que você pode tudo, quanta coisa diferente que você já experimentou. A sede do Franqueador Supera é aqui em São José dos Campos. Agora o meu momento tiete. Você sempre foi um orgulho. Eu me lembro, né, que toda vez que a gente via você na televisão, a gente falava, e ela é de São José dos Campos, né? Então, assim, tá sendo uma honra ouvir você, uma honra ter você aqui.